Olá, boa noite. Tô eu chegando, então hoje eu me atrasei bastante para estar aqui com vocês, mas eu peço que vocês me perdoem, que a minha casa hoje estava cheia. Minhas sobrinhas, minha irmã aqui em casa, minhas irmãs, aí as coisas ficam, né, agitadas. Mas glórias ao Senhor, tudo correu bem. Ela a outra já estão descansando, cada um no seu cantinho, não é mesmo? Uma foi para casa dela já e a outra está aqui comigo. Glórias ao Senhor, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Deus é maravilhoso. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, não é mesmo? Mas hoje eu não vim aqui para ficar falando do meu dia, mas sim para a gente dar continuidade ao estudo, à interpretação do livro do profeta Jeremias, né? Hoje eu vou falar do capítulo de número 33, sobre as promessas de paz e prosperidade, né? Que Deus havia dado para aquele povo. E aí eu venho dando a explicação e também vem a explicação da Bíblia, né? Que está aqui comigo, ó, aqui, ó. Capítulo 33, não sei se você está vendo aí, e eu vou ler direitinho aqui, depois eu vou dar a explicação que está aqui na Bíblia também, falar alguma coisa, tá bom? Então esteja atento, preste atenção, você que está chegando, seja muito bem-vindo, meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? Estou aqui todas as noites trazendo uma palavra amiga para vocês. Às vezes eu me atraso um pouco devido às circunstâncias que a vida traz para a gente, né? Nós temos que procurar fazer cada coisa no seu tempo, não é mesmo? E aí a gente vai seguindo. Então, gente, você novo, seja muito bem-vindo. Aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Depois que você apertar na palavrinha toda e no sininho, ó, aperta também na mãozinha. Essa mãozinha, ela está mostrando para o canal que você está presente, que você gosta do que você vê aqui, tá bom? E do que você ouve. Então, presta bem atenção, vamos guardar aquilo que é de bom, né? Aquilo que serve de exemplo para a gente, tá bom? Eu vou ler, então, iniciando aqui o versículo de número 1 do capítulo 33, sobre as promessas de paz e prosperidade, que foi dita, né? Que o profeta Jeremias deixou aqui escrito para a gente através de outros e outras pessoas. Então vamos lá. E aí diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens que ferir na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. E aí diz mais assim, no versículo de número 6, diz que eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouviram todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Só um minutinho. Oi? Eu não posso agora. Aguarda um pouquinho, tá, Cássia? Cássia, eu não posso agora. Você quer o quê? Depois você me fala, tá bom?
Desculpa, tá, gente? Mas é minha irmã. Ela tem problema. Ela é doente, é verdade. E aí ela fica me chamando. Eu tenho uma irmã que ela tem esquizofrenia, tá bom? E ela hoje está aqui na minha casa e eu tenho que cuidar dela, tá bom? Então vocês não reparem não, tá bom? E aí vamos lá para o versículo de número 11, que fala assim: a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Vamos pular aqui, gente, para o versículo de número 17, porque é bem grande e vocês sabem que o tempo nosso aqui é curto, não é mesmo? E aí diz assim no versículo 17: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homens diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se pudestes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se pudera invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no teu trono, como também com os levitas, sacerdotes e meus ministros. Vamos pular aqui para o versículo de número 24, que diz assim, ó: porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei as descendências de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominam sobre a descendência de Abrão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então Deus, aqui ele foi bem claro nos dizeres, né? Ele vem falando que teria, se não obedecerem à ordem dele, né? E aí vamos entender melhor aqui nessa explicação. Então, para que a gente possa entender melhor, aqui no versículo de número 3, fala sobre coisas grandes, né? Que ele daria: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, né? No versículo 3, vem dizendo que iria anunciar coisas grandes e firmes. Essa palavra, ela foi dada quando Judá enfrentava sua crise, né? A crise mais grave que eles estavam passando diante de Nabucodonosor. E quando Jeremias estava na prisão vivendo seus dias mais difíceis, porque Jeremias estava preso, lembra? Então, normalmente, em meio às lutas, as pessoas fazem questionamentos, pois têm medo e dúvida. No entanto, esses momentos não passam de oportunidade para clamar ao Todo-Poderoso. Somente aqueles que o invocam de maneira firme e intrépida recebem a revelação das coisas extraordinárias que Deus tem. Então, o que você faria se alguém lhe dissesse que gostaria de lhe fazer revelações maravilhosas e inacessíveis, a ponto de o tornarem sábio e bem-sucedido? É uma pergunta que está aqui, estou lendo. Certamente se interessaria muito. Saiba que isso é totalmente possível, mas para obter conhecimento é necessário que você tenha intimidade com Deus. A melhor coisa é a intimidade com Deus. Dependa dele em todos os momentos. Eu busque com intensidade continuamente.
O benefício do clamor vai muito além da solução de um problema. Você entendeu? Isso aqui está bem claro, né, gente? Não tem aqui como você deixar de entender. Então, o que que houve? Houve vários profetas naquela época, né? Os profetas, muitos profetas falsos, porém, havia um que estava falando a verdade, que era Jeremias, porém, os da verdade foram perseguidos, como Jeremias foi perseguido. Né? Aqueles que falavam a verdade, em todas as gerações, principalmente na época de Jeremias, né? Que Jeremias ele ministrava a palavra de Deus, então ele foi perseguido, porque Jeremias falava que Deus ia fazer naquela época, que Deus ia trazer paz, ia trazer segurança, ia trazer tranquilidade, e as promessas de Deus era verdadeira, que saía da boca de Jeremias. E mesmo Jeremias preso, Deus falava com Jeremias lá, quando ele estava lá preso, lá no calabouço, lá eu digo que é calabouço, né? Lá na prisão, quando ele estava preso, Deus falava com ele, mesmo em meio lá, ele preso lá, sem poder verbalizar, né, a profecia, né, aquilo que saía da boca dele. Mas lembra que Deus falou que ele escrevesse, e aí ele começou a escrever e foi fazendo as pregações dele através da escrita também. Então, quando nós paramos para analisar o que Deus fala, quando nós paramos para analisar o que Deus fala, nós então podemos entender, discernir que Deus está agindo de alguma forma nas nossas vidas. Quando nós paramos para analisar, pare para analisar, pare para pensar. Quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida? Você está com saúde, você está trabalhando, você tem sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos com saúde, né? Tem uma casa que cobre você do sol, da chuva e do sereno. Fora outras coisas, né? Muitas coisas boas Deus tem feito. Então você tem que parar e analisar e discernir o quão grande e maravilhoso é esse Deus. Como ele faz as obras dele no silêncio, né? Então Deus, ele deixou naquela época uma palavra de esperança e de promessa para todo aquele povo lá, para que Jeremias passasse para aquele povo, que iria acontecer. Iria acontecer, porque tudo que Jeremias falava era coisas que Deus botava para ele profetizar e falar. E é assim que Deus faz, é assim que Ele faz sempre. Ele nos deixa palavras, Ele sempre deixa uma palavra de esperança, através de alguém, de um bispo, de um profeta, né? Do pastor, do missionário ou a missionária. Deus faz isso, Ele deixa sempre uma palavra de esperança para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, né? Até, de repente, nem está passando por algum problema, mas Deus deixa aquela palavra de esperança. Ele diz que Ele passaria por muitos, que nós passaríamos por muitas coisas, por muitas tribulações, e dentro de tudo isso que a gente passa, né? E nós iríamos passar, aquele povo passou e que nós passamos, Deus, Ele sempre promete nos deixando uma resposta quando nós clamamos a Ele, uma resposta de esperança, de verdade, de que vai solucionar aquele problema, aquele caso que nós estamos tendo, algum tipo de problema referente a algum tipo de caso, né? Não caso que eu digo caso de pessoa para com pessoas, né? Ter um caso com alguém, não. Casos de coisas que vêm acontecendo no decorrer da vida da gente. Então, por isso que Deus disse assim, clama a mim e eu te responder-te-ei. Está no versículo 3, não está? Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que
não sabes. Então Deus, ele diz que ele anunciaria, que nós devemos clamar a ele, buscar por ele, que ele nos daria a resposta. E a resposta é essa, é a resposta de esperança. Ele vem nos anunciar coisas grandes que a gente ainda nem sabe que está para acontecer, mas que vão acontecer, você entende? Então Deus, ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu Espírito, né? O Espírito Santo. Deus deu a palavra dele, ainda deu o Espírito Santo dele para poder nos encher de esperança. Você entende? E dentro desse movimento que Deus faz nas nossas vidas, ele vai agindo, né? A gente às vezes nem percebe, mas Deus vai agindo nas nossas vidas e aí ele vai deixando a gente encontrar as soluções, porque ele vai abrindo os caminhos. Então nós podemos discernir que Deus, ele nos guarda o tempo todo, que ele é o Criador, ele é que domina tudo, ele que resolve tudo. Então o Criador, ele conhece cada um de nós, ele sabe cada coisinha, cada detalhe nosso ele sabe. Então ele às vezes vem com surpresas, né? No de repente ele traz surpresas para a gente, porque ele quer que nos fazer pessoas alegres, nos fazer pessoas satisfeitas com a vida, pessoas felizes, né? Mas para isso ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir a gente clamar por ele quer ouvir a gente invocá-lo, a gente chamar por ele, porque ele gosta de ouvir a nossa voz, porque ele gosta de saber que nós somos dependentes dele e que na realidade somos, né? Nós dependemos muito desse Deus. Então é com Deus que nós buscamos a verdade em tudo, porque ele é um Deus de amor, ele nos ama verdadeiramente. Então para pensar, pare para discernir como ele é bom, esse Deus. Como ele faz coisas, a obra dele nas nossas vidas é uma obra maravilhosa, esplendorosa, né? A gente pensa que não vamos conseguir, quando a gente pensa que não vamos conseguir, que as coisas que vão dar para trás, e aí é a hora que Deus nos levanta, nos fortalece, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Deus, ele fala com a gente, então nós devemos ouvir e obedecer a mensagem dele, que ele fala dentro de você, né? Ele fala comigo, Deus fala comigo, eu sei quando Deus está falando comigo, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, a gente sabe quando é Deus que está falando com você. As palavras de Deus é palavra verdadeira, é palavra de fidelidade. Deus é fiel. Ele nos honra o tempo todo. Ele não deixa a gente ficar para trás, você entende? Deus é um Deus, ele é benigno, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, você entende? Ele é maravilhoso em tudo. Então, ele faz coisas acontecerem na nossa vida através das suas promessas, e ele prometeu muitas coisas para o povo lá, as promessas de paz e prosperidade para aquele povo que estava lá no cativeiro. Por isso que ele diz assim: se pudestes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também só poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Não é aqui não, gente. É onde que eu queria ler para vocês, que Deus, ele diz que... ele diz assim, cadê? Qual é o versículo mesmo, gente? Eu vou achar aqui. Acho que é aqui, ó.
ele diz assim: eis que eu trarei a ela saúde e cura. Então ele queria trazer para aquela cidade saúde e cura. E eu os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha só, ele é a verdade. Aí diz assim: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e eu os edificarei como ao princípio. Eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então ele promete paz e prosperidade. Ele vem falando que ele perdoaria, e este lugar me será de nome, e de gozo, e de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então ele vem trazer o quê? Paz e prosperidade para aquele povo. E assim ele quer nas nossas vidas também, trazer paz e prosperidade, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 34. Eu não sei se eu fui muito bem explicativa hoje aqui, mas espero que você tenha entendido. Também queria chamar a atenção, vocês não repararem assim, os meus olhos vermelhinhos, esse aqui tá vermelhinho. Tô com algo. Tem época que eu fico com problema nessa vista, eu não sei o que acontece, mas logo, logo vai passar. Fica um dia assim, no outro dia já tá melhor, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 34, que vai falar sobre as ameaças de Deus por causa da escravatura e também do futuro, né? O futuro do povo lá daquela época, porque a palavra do Senhor veio para Jeremias falar então para Nabucodonosor, que estava lá em Babilônia, tá certo? E amanhã eu venho com vocês contar essa história também, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.